Mary, você sempre tem casos, né? A gente já teve oportunidade de conversar, práticos, reais, que você vivenciou no seu dia a dia, na sua realidade profissional. E eu gostaria que você me desse alguns exemplos reais sobre decisões financeiras, ou seja, estratégicas, de dados, de uso da IA, etc. e tal, em que a situação que o julgamento humano foi determinante. Né? A decisão foi feita considerando aspectos financeiros, estratégicos, logísticos, comerciais, de marketing, né? Teve o uso responsável da IA. E como você percebe que essas situações foram melhor resolvidas, ou até pior, em função do julgamento humano que foi determinante para isso? Ou seja, transformar conceitos e situações do nosso dia a dia. Então, vamos lá. A tomada de decisão, né? Vamos lá falar na área financeira. Na área financeira, você imagina uma empresa, né, que utiliza a inteligência artificial para prever seus fluxos de caixa e vai identificar a oportunidade de investimento. Então, hoje, por exemplo, assim, uma coisa que a gente ganha, eu falo que o tempo é dinheiro, né? Você da área das finanças, tempo é dinheiro. Então, hoje, tempestivamente, muitas das coisas que um profissional fazia, né, que levava uma semana para fazer, hoje eu consigo fazer gráficos, né, dashboards, em questão de meia hora, 40 minutos. Uma coisa que, às vezes, um profissional levava uma semana. Então, assim, a gente está se adaptando a esse novo cenário, porque, assim, uma coisa que eu levava horas para fazer, hoje eu uso a inteligência artificial para gerar o meu resultado e oportunidade, né? Muitas das vezes de investimento, né? De fluxos, conhecer o meu fluxo em questão de, né, não estalar de dedos. Então, a gente utiliza isso de forma eficiente para gerar o resultado, né, de forma tempestiva. E aí, com isso, eu reduzo o custo e aumento o meu resultado. Nós estamos falando de horas de trabalho. Sim, né? sim. Então, não é que eu não precise mais do profissional, eu preciso do profissional, mas eu preciso também reduzir custos, que é o quê? Que é uma ferramenta estratégica que as empresas precisam utilizar a seu favor. Né? Então, dentro de uma organização, hoje, a gente utiliza a inteligência artificial para poder reduzir custos. Né? Eu falo que é reduzir custo porque eu estou falando de horas de trabalho, de mão de obra, que o meu profissional ele pode estar aprendendo, ele pode estar desenvolvendo novas funções, obtendo novos conhecimentos, porque muitas das vezes ele demanda muito tempo para executar uma determinada atividade que hoje, pelo fato do tempo, né, as coisas estão acontecendo muito rápido, eu falo sempre para meus alunos, né, tudo muda o tempo inteiro, e eu preciso acompanhar essas mudanças, né, e aí eu tenho que fazer o tempo trabalhar ao meu favor. E a IA, ela entra dentro desse contexto, né, de fazer eu reduzir o meu custo, né, por conta de eu executar e elaborar, por exemplo, gráficos num tempo muito inferior do que eu realizava antes. Então, prático, falando de forma prática, professor, são muitas ferramentas que a gente utiliza hoje, né? Por exemplo, eu demorava, às vezes, uma semana para fazer os relatórios e chegar a conclusões de fazer uma análise de gráfico, que hoje, em um dia, eu consigo fazer, reduzir essa carga de trabalho que eu levava uma semana para fazer, hoje eu faço em questão de horas. Nossa, né? muito bom isso. 3, 4 horas. Então, você vê que olha o quanto que eu reduzi de custo, né, dentro de uma organização com relação à minha mão de obra. Então, a gente está falando de tempo. A gente reduz muito. Então, essa redução, eu tenho que utilizar ela ao meu favor para gerar resultado, para aumentar o meu resultado e ter resultado mais satisfatório dentro das organizações. Né? Então, assim, e aí, a gente sabe que as empresas elas têm que ter uma visão estratégica, né? Elas têm que pensar no futuro, no crescimento, na sustentabilidade, e aí a IA ela entra com força total, né? Dentro desse cenário aí, para poder ajudar a empresa a obter essa sustentabilidade, ser sustentável, né? E se manter sempre competitiva, né? Sempre um passo ou vários passos à frente da sua concorrência. Então, ela tem que utilizar a IA para poder ela conseguir, né, até trabalhar preços mais competitivos, né? Com certeza. Até de preço, olha só, ela afeta tudo dentro da organização.
Quando você vai precificar lá o custo da mão de obra, o custo do produto, o custo do serviço, né, ela acaba afetando o preço de venda. Então, quando a gente fala em utilizar para reduzir, para poder melhorar a eficiência, melhorar meu número, melhorar meu resultado, ela está contribuindo, né, não só para agregar valor, mas também para gerar resultado, né? Muito Porque assim, bom. agregar valor é para o futuro. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.